Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Sigmund Freud, o excelente pai da psicanálise, teve a audácia de afirmar, em uma das suas célebres obras, que ele de alguma forma fundamentou o seu pensamento: o inconsciente parece pensar que é imortal. Esta frase do extraordinário médico de Viena, esse notável pensador do final do século XIX e, por consequência, enriquecendo o século XX com as suas contribuições, dava uma ideia da sua audácia de pensador no exame do comportamento, do psiquismo humano, aliás, de maneira muito complexa. E não obstante a sua fundamentação materialista, o seu arcabouço teórico de cientista, todo ele voltado para o cientificismo da sua época, portanto negando qualquer fator de caráter espiritual, ele chegou a levantar essa afirmação que tem uma sabedoria talvez muito maior do que ele próprio houvera imaginado. O inconsciente parece pensar que é imortal. Essa ideia de Freud, de alguma forma, revela a sua intuição maravilhosa, porque ele percebeu que na intimidade da criatura parece que ele viu crer que a morte não acaba com a vida. Parece que o ser humano tem uma intuição de que há, de alguma sorte, o prolongamento do existir. Foi por essa razão que todas as culturas do mundo, examinadas por Carl Gustav Jung mais tarde, ainda na psicanálise, chega-se à conclusão que nenhuma delas, sequer de maneira isolada, era e constituiu-se em uma cultura essencialmente materialista. Houve naturalmente indivíduos, correntes filosóficas, setores do pensamento humano e da sociedade que se organizaram sob essa fundamentação, mas nunca houve uma nação, uma cultura totalmente sem religiosidade, sem visão espiritualista. Não obstante, na época de Freud, um pouco antes, a humanidade estava sofrendo uma enxurrada de ideias, que é desde o momento que houve o divorciar da religião tradicional com o pensamento cartesiano, com o racionalismo, com o empirismo da época, foi e ensejou-se uma nova visão da mentalidade humana, totalmente divorciada dos conceitos ultramontanos, ortodoxos, que defendiam a ideia de uma visão espiritualista algo ingênua, contra a qual levantaram-se vozes emocionadas de grandes pensadores que discordaram daquelas teses, algumas das quais inúteis ou supersticiosas, que fizeram a ignorância da Idade Média. Era natural que o bloco do conhecimento humano, com seus grandes pensadores, se afastava de maneira gradativa do pensamento religioso tradicional, construindo o bloco futuro da ciência. A ciência que começava a dar suas primeiras pegadas no final do século XVIII e no começo do século XIX. Foi, portanto, nessa época, um pouco antes da frase citada por Freud, vamos encontrar uma série de pensadores erguendo uma espécie de fobia ou de ojeriza contra qualquer conceito religioso. Pensadores, alguns dos quais apoiados na dialética do materialismo, na visão marxista da vida, nas visões utópicas, socialistas, alguns momentos tenebrosos, inclusive, da humanidade, em que alguns poderes totalitários começaram a regimentar as suas forças. Foi nessa época que surge na fisiologia nascente, na ciência médica que agora se tornava organicista e empirista no século XIX, é que grandes homens da elite de um Carlos Vogue, no laboratório de anatomia da Alemanha, Cuvier ou Florence, no laboratório de anatomia de anatomopatologia da França, levantam-se para proclamar em quase uníssono as vozes: nós chegamos à conclusão que a alma
psiquismo humano, aquilo que era chamado de espírito no passado, nada mais é do que uma sudorese cerebral, do que uma excrescência do cérebro, da mesma forma que os rins secretam a urina, e a bilis é uma segregação do fígado, a alma é uma excrescência do organismo cerebral. E Cuvier, Florence, chegaram a dizer na França, diante da Universidade de La Salpêtrière em Paris: nós dissecamos centenas e centenas de cadáveres e nunca encontramos a alma. Era, portanto, a voz debochada da ciência e da prosápia científica da época, que erguia um muro contra qualquer visão religiosa, espiritualista, considerada naquela época pelos grandes pensadores como conceitos daqueles que não sabiam pensar, visões obsoletas da realidade, ultrapassadas, que deveriam agora ser vencidas sob as naves da ciência, do pensamento cultural, do grande pensamento filosófico que surgia, porque essas ideias não ficaram restritas apenas aos laboratórios, às academias, mas a própria literatura, a poesia, também foram influenciadas, também se contaminaram com essa onda de pensamentos materialistas, na talha intelectual de um Friedrich Nietzsche, considerado o assassino de Deus, graças à sua obra Assim Falava Zaratustra, onde ele, através da personagem principal da obra, o louco, que poderia ser o próprio Nietzsche representado, mata Deus na praça das elucubrações intelectuais. Ele chega à praça, segundo a obra, e diz diante do semblante que se acotovelava da massa: senhores, Deus acaba de morrer. E diz Nietzsche que o semblante de tristeza se abateu sobre a massa. A semelhança de Schopenhauer, o filósofo pessimista alemão, que é todo ele fundamentado nas teses materialistas, nas teses socialistas ou sociais da época, também advoga as causas do materialismo, do atomismo grego, para renunciar às belas colocações platônicas da filosofia e adotar um comportamento utilitarista, profundamente pessimista, nihilista, reducionista, conclamando os indivíduos à destruição e ao caos, à vida apenas egóica, na satisfação dos instintos mais primários. Era, portanto, a ideia, a utopia, que graçava, que tomava conta da população em geral, do consciente coletivo, diríamos em linguagem atual, porque desde 1793, ali mesmo na França, o centro cultural do mundo na época, graças aos grandes pensamentos do iluminismo francês do passado, da enciclopédia, da Revolução Francesa, que fizeram da França um centro cultural, de conhecimento, de cultura, de produção filosófica. E foi ali mesmo em Paris que, na Catedral de Notre-Dame, Pedro Gaspar Chaumette faz um discurso emocionado, dizendo mais ou menos assim: senhores, desejo dizer-vos que o meu Deus e o nosso Deus da França, a partir de hoje, será a ciência e a razão. E através de um teatro, uma apresentação do Teatro da Ópera de Paris, uma bailarina, Candelo, foi colocada no lugar de Deus, porque era a deusa razão ali apresentada. E o cortejo, de alguma forma, anunciava que aquela própria igreja de Notre-Dame e as outras eram mausoléus de Deus. Eram coisas do passado que deveriam ser destruídas. Era a movimentação que tomava conta das populações, das pessoas da época. Não pouco tempo depois, encontraremos personalidades à semelhança de Charles Lacour, imortal da Academia Francesa de Letras, declamando emocionado que ciência e razão devem ser a meta da cultura e que o futuro naturalmente navegarão sob as suas bases, esquecendo qualquer proposta de Deus, de espiritualidade e da alma. É, portanto, um pensamento que se repete ao longo dos anos, desde o final do século XVIII até mais ou menos a segunda metade do século XIX. É, portanto, essa psicosfera, essa mentalidade que tomava
conta da cultura em geral, da cultura acadêmica, que de alguma forma, direta ou indiretamente, influenciava a cultura popular. É nesse período, no entanto, que o grande fisiologista, que mais tarde seria prêmio Nobel de Medicina, considerado o pai da fisiologia moderna contemporânea, o Dr. Charles Richet, vai trafegar pela Universidade de La Salpêtrière, se faz discípulo do grande médico Jean-Martin Charcot, e ali começa a examinar as técnicas de Charcot, considerado um dos pais da medicina na França. Ali se submete às experiências de Charcot para tentar entender o psiquismo humano na hipnose que começava a nascer naquela época, desde o magnetismo animal, do fluidismo do Marquês de Piziguir, ao hipnotismo de James Brad. Ali estavam organizadas as ideias em que Charcot exercia a hipnose para tentar encontrar as matrizes dos comportamentos humanos naquilo que eles chamam do subconsciente. E Richet interessa-se sobre aquelas problemáticas e percebe que alguns transes chamados histéricos na época, transes neuropatas, alguns deles pareciam revelar informações diferentes, em que o próprio Charcot não sabia responder, não conseguia ter uma solução satisfatória para aqueles fenômenos. Em uma série de reunião com o Dr. Flournoy e outros médicos, uma histérica famosa Alcina, em transe hipnótico, começou a falar uma língua estranha, um grego arcaico, que o Dr. Flournoy, que era especialista em grego, teve dificuldade de entender. Tal era o idioma arcaico, e depois voltou à lucidez. Charcot, diante daquela situação, disse: para isso a gente não tem explicação. De vez em quando acontece um negócio desse, mas não temos explicação. Richet se interessa por essas fenomenologias. Era a época dos grandes sensitivos, que eram chamados sonâmbulos, sonâmbulos profissionais. Era o termo que era utilizado. Os sonâmbulos profissionais chamavam a atenção. Richet começa a viajar e travar contato, mesmo ali mesmo na França, com vários desses sonâmbulos profissionais. Elisabeth de Perrance, que produzia transes profundos. Madame Bisson, Eva Carrière, mais tarde Slade, os irmãos Davenport, fez uma pesquisa minuciosa com vários desses sensitivos que, através da mente, movimentavam objetos, produziam um fenômeno chamado de poltergeist, que chamava a atenção e produzia alguns outros fenômenos que pareciam personalidades estranhas que influenciavam a vida humana. Em uma célebre sessão com a médium sonâmbula Elisabeth de Perrance, ela entra em transe e aparece uma personalidade que começa a conversar com Richet. Ele examina a personalidade masculina e o corpo da sonâmbula estava em transe profundo, sonambúlico, desmaiado praticamente. Ele olha um corpo, olha outro. Começou a levantar a hipótese de alucinação do próprio pesquisador. Fez uma sala, colocou talco na sala, para que aquela sensitiva, aquela sonâmbula, não pudesse provocar uma fraude de enfrentar uma outra personalidade, caminhando através de um fenômeno de mistificação, deixando, portanto, as suas pegadas ali naquela sala metálica que ele mesmo produzira. E ao fazê-lo, aquela personalidade chamada Béni Boa, uma personalidade oriental, parecia de barbas longas, começava a se movimentar e não deixava pegadas como se estivesse flutuando no chão. Olha para ele, sorrir, dá-lhe informações, e ele, curioso, decide arrancar a barba da personalidade com força, e a entidade dá-lhe um soco com muita justiça no estômago. E depois desaparece. Ele, então, levanta várias hipóteses, mas tarde examina o maior sensitivo do século XIX, o sonâmbulo escocês Daniel Douglas Home, que chegava a passar por uma fresta levitando no ar, uma fresta da janela que ele deixava propositadamente aberta, onde Daniel Douglas Home passava comprimido, em uma altura que seria um edifício de 3 andares, que se jogava, e diante das pessoas estupefatas, ao se aproximarem e abrirem a janela, não estava ninguém, o corpo dele não estava no chão, e daqui a alguns minutos alguém batia na porta. Ao abrir, era Daniel Douglas Home, produzindo fenômenos paranormais impressionantes. Passava a mão em papel, uma folha de papel, e pedia para alguém tentar tocar fogo, e o papel não tocava fogo.
até que ele fazia o mesmo ritual e o papel começava a se queimar. Produzia fenômenos especiais, mas alguns deles chamavam a atenção de Richer, porque ele produzia fenômenos em que personalidades estranhas apareciam, conversavam com as pessoas, mesas e cadeiras se agitavam, balançando no ar, erguendo as suas estruturas e chamando a atenção. Richer fica tão entusiasmado que vai lançar uma ciência chamada metapsíquica. A metapsíquica, meta, além, psíquica, psiquismo. Todos os indivíduos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas na época eram psiquistas. Mas a metapsíquica tinha um objetivo e escopo de examinar fenômenos além do psiquismo. E depois de muito examinar, ele chega à conclusão que há um sexto sentido na criatura humana, mas esse sexto sentido é produzido pela própria mente do ser humano. Não se trata de um fenômeno espiritual. E ele nega a vida inteira, resiste em aceitar o fenômeno espiritual, para chegar no final da existência, já em avançada idade, cujo depoimento não tinha a mesma credibilidade agora pelos seus colegas cientistas, dizer em uma carta a uma amiga, a senhora Bubbs, uma carta de 1925, onde ele dizia: sabe aquilo que a gente ficava questionando, suspeitando? A vida espiritual, os mortos se comunicam? Eu tenho chegado à conclusão que deve ser verdade. Mas já estava ali um depoimento que já não era de credibilidade, considerado pelos seus pares, pelos seus colegas. Mais tarde, o antropólogo criminalista, considerado o pai da antropologia criminalista, estudado até hoje nas academias de direito, César Lombroso. Esse homem extraordinário, ao lado de Paola Lombroso, examina a paranormal sonâmbula Eusápia Paladino. E depois de muito examinar, se rende aos fatos paranormais. Mais adiante encontramos Russell Wallace, Crowley Varley, William Crookes, uma série de pensadores tentando investigar, mas não se chegava na ciência a uma conclusão definitiva, porque havia sempre alguns questionamentos. Mas naquela mesma Universidade de Paris, onde o Dr. Richer lança o resultado da sua obra antes de falecer, chamado Tratado de Metapsíquica Humana. Ali mesmo, naquela universidade, um jovem austríaco chamado Sigmund Freud também passou, muito jovem ainda, por volta dos anos 80 do século XIX. E ali começa também a se interessar pela hipnose para depois abandonar, voltar à Áustria e fundar a sua psicanálise. Mas naquele período, ele teve a oportunidade de conhecer Charles Richer, que deu de presente a Freud o livro Tratado de Metapsíquica Humana, que Freud nunca vai ler. Só anos depois, também no final da existência, ele vai declarar: lamento não haver lido o livro de Charles Richer, não haver estudado mais fenômenos paranormais, hoje que já estou em idade avançada e hoje que já tenho toda a experiência baseada na negação. Porque o jovem Freud, fundador da psicanálise, tinha um certo preconceito acadêmico, preconceito filosófico contra tudo aquilo que ele chamava de ocultismo. A palavra ocultismo era colocada de maneira pejorativa. Ele dizia aos seus discípulos, Alfredo Adler, Carl Gustav Jung e outros: a psicanálise deveria ter uma barreira contra o ocultismo. Aliás, há duas barreiras: a religião e o ocultismo, que deveríamos ter. Era, portanto, o seu pensamento, a sua ideia, mas o seu discípulo mais especial, aquele que ele via como um filho espiritual, Carlos Gustav Jung, era um extraordinário paranormal, cujas fenomenologia aconteciam e ele próprio não conseguia entender. Um dia, por volta de 1889, na casa do Dr. Jung, em uma reunião com Sigmund Freud, os dois estavam dialogando até altas horas da noite. Jung tentava convencer Freud a estudar mais fenômenos paranormais, e Freud resistia a essa tese. Dentro de alguns minutos, nessa discussão, um estalido se ouve, um barulho muito grande naquela sala. Os dois pararam de conversar e Jung começa a tentar interpretar aquele fenômeno dentro de uma visão paranormal. E Freud diz: deixa de besteira. É uma coincidência, uma coisa qualquer, uma ocasião fortuita. Porque você tenta interpretar essa situação dentro dessa visão catalíptica do pensamento, essa visão hiperestésica. E Jung diz: porque eu estou sentindo um aperto no peito que está me subindo, uma compressão no tórax e uma certeza, uma sensação que eu tenho de que isso vai se repetir. Dentro de mais ou menos 5 minutos, o fenômeno se repetiu.
E isso foi um dos motivos para que o pai da psicanálise levantasse uma suspeita contra o seu discípulo e houvesse o rompimento dos dois. Ambos romperam os laços de amizade e também científicos, teóricos, mas o excelente Jung vivenciava vários fenômenos paranormais de estados alterados de consciência. Alguns dos quais ele tentava entender e encaixar dentro da teoria analítica, a teoria dos arquétipos, a teoria da sincronicidade. Chegava em lugares da Alemanha, da Suíça, em Berlim principalmente, da Europa em geral, quando ele viajava de trem, e ao pisar naquelas regiões onde nunca antes ele estivera, ele tinha a sensação de conhecer as ruas, as avenidas, o déjà vu, as expressões do já visto, já reconhecido, já sentido. E ao perceber aquelas sensações, ele elaborou toda uma teoria complexa chamada da sincronicidade. A ideia está no ar e a gente capta no inconsciente coletivo. Mais tarde, quando ele tem fenômenos de premonição, tem um sonho onde uma grande maré toma conta da Europa, e ele, fora do mundo, vendo o mundo como se fosse um globo, ele vê a Europa sendo devastada por alguma grande onda de oceano. Ao acordar, ele declarou: a humanidade vai ser vítima de uma grande guerra. E realmente, logo depois, a Segunda Guerra Mundial. Fenômenos que aconteciam com ele, registrados entre os seus colegas de trânsito, da escrita automática. Um deles, ele disse: eu estava com febre, com fenômeno hepático, com problemática do fígado, pareciam coisas na minha cabeça que me abafavam, a atmosfera parecia pesada, e eu comecei a escrever um livro, que não era eu que escrevia, eu era conduzido por um fenômeno, alguma coisa que me pegou pela nuca e me obrigou a escrever com velocidade. E depois de 3 dias e 3 noites, a febre cessou e a paz voltou a reinar em minha casa. Essa obra se chama Resposta a Jó, uma das grandes obras-primas dele, onde ele faz uma leitura do Evangelho de Jesus à luz da psicanálise e um exame psicológico da personalidade de Jó, essa personalidade mitológica da Bíblia. Mais tarde ele vai dizer que um dia também, cuja atmosfera estava pesada e que havia acontecido várias situações embaraçosas em casa, ele ouviu uma campainha, foi atender, abriu e não havia ninguém. O desespero tomou conta de mim, disse ele. Eu comecei a gritar: pelo amor de Deus, o que é que desejo de mim? E ouvi alguém dizer: viemos de Jerusalém, e o que fomos lá procurar não conseguimos encontrar. A partir daí, diz Jung, eu escrevi uma das célebres obras da sua vida, chamada Os 7 Sermões dos Mortos, que faz parte da sua grande bibliografia. Mas ele chega no final da existência dizendo: não afirmo nada, não nego nada, não tenho certeza de nada. Minha vida é uma grande interrogação e eu não tenho certeza de coisa nenhuma. Embora o grande brilhantismo intelectual e o conhecimento enciclopédico que ele tinha muitos conflitos, porque tinha uma formação acadêmica muito forte no materialismo. De um lado ele aceitava o fenômeno, de outro lado ele rejeitava, por conta da sua postura materialista, da sua visão dentro do cientista. Então ele tinha essas situações fantásticas. Mais tarde, já no século XX, o Dr. Joseph Bates Riley, da Universidade de Duke, faz experiências com várias pessoas, alguns paranormais, e propõe uma nova ciência para a psicologia, para examinar o fenômeno, não através da metapsíquica de Richer, porque na metapsíquica tinha um fenômeno qualitativo. A parapsicologia queria uma investigação quantitativa, era a repetição de fenômenos várias vezes, para se confirmar matematicamente a probabilidade daquilo ser real. E através de várias experiências, em que se improvisava uma caixa com uma gotícula que saía de maneira cronometrada, gotas de água, e que eram perfuradas por uma lâmina que partia as gotas no meio, colocava-se um paranormal para tentar mexer com a mente na gota para um lado e para o outro. E as experiências foram fantásticas. Ou então pegavam sensitivos e ficavam colocando vários sensitivos para irradiar em relação a alguma plantação que estava nascendo, comparado com outra situação, outra vegetação da mesma espécie que estava naturalmente também crescendo, que foi ali cuja semente foi colocada na terra, e que a diferença de tempo para amadurecer os frutos, para desenvolver a árvore, era cerca de 3 vezes de diferença de uma para outra, apenas pelos paranormais irradiando o pensamento, periodicamente, diariamente. Ele fez várias pesquisas
conhecido na psicocinesia, movimento de objetos materiais com a mente. Telecinesia, movimentos intelectuais, manifestações intelectuais com a mente humana. E chega a declarar enfático: a mente não é física, mas pode interferir no mundo físico através de processos não físicos. Era a sua declaração como pai da parapsicologia, chamando a atenção da humanidade na época, sensibilizando as pessoas, de tal forma que de imediato, na ciência, temos uma série de pensamentos que começam a ser defendidos por uma elite de químicos e físicos. Os grandes pensamentos de Guido-Baldi, de Urey, de Compton, de Fermi, os grandes teóricos da física nuclear, que desembocariam na teoria corpuscular da matéria de John Dalton, os grandes avoengos intelectuais da matéria que começam a desconstruir o mundo material para chegar na radioatividade do casal Curie, ou as grandes irradiações da matéria de William Crookes, para constatar essa ciência que a matéria não existe conforme a vemos. Não existe como nós percebemos. A matéria não tem essa densidade. É um conjunto eletrônico de irradiações energéticas. Que a matéria é uma ilusão dos sentidos. Esses cientistas, todos eles, naturalmente contribuem para uma nova visão de mundo. Mas, por outro lado, de imediato, a neurologia e as neurociências que começam a avançar nas duas primeiras décadas do século XX, logo depois, vamos encontrar esses cientistas nas investigações dos neurônios dizer que a alma não existe. Tudo está associado às causas dos neurônios. Os neurônios é que ditam a nossa vida. O nosso cérebro é a base fundamental do nosso funcionamento. E esses cientistas defendem a visão cerebrocentrista, a visão cerebral da vida, como máquina fundamental do existir. Não obstante, na mesma época, Albert Einstein, que até 1905, quando ele publicou a teoria da relatividade do tempo e do espaço e outras teorias que lhe deram o prêmio Nobel da Física na época, o grande ano dourado, o ano iluminado, o ano de ouro da física, o ano de 1905, esse homem que dizia: Deus é um absurdo científico. Não há espaço para Deus para compreender o universo. A alma é uma colocação que não tem respaldo nenhum na ciência. Esse homem que afirmava enfaticamente essas colocações, depois fez uma revisão da sua forma de ver. E ao analisar a lei da termodinâmica, a entropia que diz: a vida, para crescer e se desenvolver, precisa de energia, gastar energia. E a consumição da energia produz o desgaste da matéria e, portanto, o envelhecimento, a transformação molecular. No entanto, quando se examina alguns fenômenos, parece que a lei da entropia não está funcionando. Há uma outra lei, há uma outra forma de funcionar. Ou a lei da entropia não é uma lei do universo, ou se é, há determinadas manifestações que têm uma outra gênese, uma outra base. E ele explica, no fenômeno da fecundação sexual, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o quanto de energia da célula ovo ou célula fecundada deveria ser impartida ao meio, metade na divisão celular, até um corpo adulto com 60, 70 trilhões de células, com as divisões correspondentes do quanta de energia da sua célula mãe, da sua célula primitiva. Mas quando nós percebemos que é um corpo de um ser humano adulto, cada uma das células tem a mesma quantidade quântica de energia da célula original, da célula primitiva, temos que nos dobrar diante desse fenômeno para o qual a lei da entropia não tem explicação. Ou eu estou errado, ou a lei da termodinâmica não tem nenhum sentido, dizia ele. Posso afirmar que o ser humano é um conjunto eletrônico guiado, regido, organizado pela consciência. E essa é a minha forma de afirmar a espiritualidade, dizia esse grande nome da física contemporânea, esse grande cérebro. Ele dizia que a consciência é aquele formatador, que a consciência procede além da matéria, que transcende ao corpo. E depois faz também uma profissão de fé a respeito da sua crença em Deus. Essa colocação de Einstein deve influenciar outros pensadores. De imediato, Capra, na física nuclear, defende a ideia de núcleos energéticos. Rudolf Sheldrake, os campos morfogenéticos, campos que não formam a gênese, as formas materiais. Uma série de pensadores
levantam para defender a ideia de campos de energia que estão além da matéria, conforme a matéria convencional concebida pela física, pelos sistemas da ciência convencional. Em 1967, o astrofísico britânico da NASA, o Dr. Firsoff, deu uma declaração que deixou seus colegas estarrecidos. Ele disse: depois de muito investigar, depois de examinar as forças do universo, a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear fraca, a força nuclear forte e outras manifestações e potências da natureza, chego à conclusão que o Espírito é uma realidade, é uma dessas potências da natureza. É uma potência da natureza, só que é uma potência inteligente, que tem uma manifestação inteligente. E utilizo da palavra inglesa mind, mente, para dizer que o Espírito, fisicamente falando, entre aspas, é constituído por partículas de mind, de mente, partículas mentais. Portanto, tem uma fisiologia, segundo o conceito da física quântica, e também tem, já que é uma personalidade, tem uma psicologia. O Espírito, para mim, não é mais uma visão religiosa, é uma realidade do universo, uma força semelhante à gravidade, à eletricidade, mas uma força pensante. É emocionante ouvir essa declaração de Firsoff, porque Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a partir de 1857, faz a mesma interrogação 110 anos antes, exatamente 110 anos antes. Ele faz a mesma interrogação aos espíritos angélicos, na questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o Espírito? E as vozes espirituais, cujo capítulo se chama Espírito e Matéria, respondem: o Espírito é o princípio inteligente do universo, é uma força da natureza intelectual, da mesma forma que a matéria representa as forças materiais não inteligentes. Então Allan Kardec volta a examinar, e depois de examinar esse espírito, espírito no sentido do psiquismo, espírito no sentido de inteligência geral, ele volta a carga na questão 76 da mesma obra e pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E a colocação é muito sutil, porque espíritos aí ele coloca com E maiúsculo, diferente da 23 que ele colocou com E minúsculo. E as vozes respondem: os espíritos são seres inteligentes da criação que habitam o universo fora do mundo material. Allan Kardec então coloca uma nota e diz: não se trata do princípio inteligente do universo que evolui nos diversos reinos da natureza, mas o ser extracorpóreo que compõe a humanidade e que se acotovela conosco, se relaciona conosco, que nos influencia. Essa é a realidade notável quando nós percebemos que depois que Allan Kardec apresenta toda essa mentalidade, provando em laboratório da mediunidade, que é o espírito imortal, que nós não somos vasos, veias, artérias, ossos, nervos apenas, somos uma realidade transpessoal, uma realidade energética, acima da conjuntura material, porque a matéria não tem espontaneidade própria, já dizia o filósofo Leon Denis. A matéria isolada não tem iniciativa, não tem vontade própria. Do contrário, não seremos diferente de uma folha que cai de uma árvore, de um objeto inanimado. Há alguma coisa, dizia Leon Denis, que difere o ser humano que tem deliberação, que tem capacidade de raciocinar, de pensar e de escolher, de um objeto inanimado que não tem autonomia própria para agir, para se manifestar. E talvez esse elemento, diz Leon Denis, seja um elemento que não seja de natureza material. Era, portanto, as colocações do grande filósofo, quando examinamos a obra de Allan Kardec. E esses grandes cientistas que mais tarde se debruçaram sobre essa obra. César Lombroso mais tarde vai dizer, quando eu me recordo do ridículo que os espíritas passam, eu coro de vergonha, porque hoje eu também sou espírita. Alfred Russel Wallace, o pai da evolução ao lado de Darwin, vai dizer que eu era materialista tão convicto que no meu pensamento não havia espaço para uma presença espiritual, mas os fatos me venceram. Sou espírita, porque contra fatos não existem argumentações. Crowley Varley vai dizer, quando eu ouço e vejo as críticas que fazem em relação ao espiritismo,
Ao examinar, eu percebo que essas críticas só partem daqueles que nunca se deram o trabalho de estudar seriamente o Espiritismo e não sabem do que estão falando. Cronenberg assim declara, o grande engenheiro transoceânico responsável pelos cabos da telefonia mundial e pela telegrafia internacional. Essas personalidades fantásticas se rendem aos conceitos espíritas que as vozes imortais trazem através de Allan Kardec. Leon Denis, já na sua época, no seu fantástico livro Après la Mort, Depois da Morte, quando fala a respeito da vida imortal, vai dizer: toda matéria não tem espontaneidade própria, não tem autonomia. E se nós investigarmos o mundo material, perceberemos que a matéria em geral, do ponto de vista químico e físico, está em constante divisão, está em constante desagregação molecular, no desgaste da energia. A matéria, desde a micropartícula até o mundo clássico maior, o mundo dos grandes, está em constante divisão, decomposição, depauperamento. Porque o ser humano, materialmente falando, não está também em divisão. Porque a sua personalidade é única. Porque parece que nele, o ser humano, as células, o corpo, toda a estrutura orgânica está reunida em uma unidade central, vai dizer Leon Denis. Porque parece que o corpo trabalha em uma harmonia, em um mesmo foco, e não em uma divisão, pelo contrário, em uma união, em uma integração. Porque não há apenas matéria, mas há um elemento que coordena essa matéria, que organiza essa matéria. Mas o padre Antônio Vieira, na época, já dizia também, dizia ele nos sermões que ele fazia, querem ver a maior prova da existência da alma? É só observar o corpo do qual ela acabou de sair. É a maior prova de que alguma coisa estava ali, saiu, e começa a acontecer os fenômenos da decomposição material, da putrefação cadavérica. Denis vai dizer mais tarde, na mesma obra, Depois da Morte, que se nós examinarmos a matéria tem uma natureza muito própria. Se nós somos apenas materiais, por que nós não cedemos à matéria? Porque há tantos choques em nossa personalidade. Porque nós somos impelidos a agir por instinto, e o ser humano luta consigo mesmo para que não ceda a alguns instintos. O instinto da agressividade, o instinto de determinados prazeres. Porque há uma luta dessa. Se somos exclusivamente material, deveríamos agir de acordo com as manifestações materiais, físicas, da nossa própria natureza animal, da nossa própria natureza física, carnal, corporal. Por que há esse conflito? O ser humano pensa, renuncia, não cede. Ele tem o impulso de fazer alguma coisa, mas ele não faz. Ele briga com ele mesmo. Há alguma coisa que está ali brigando com, inclusive, com os impulsos da carne, da matéria. E isso não pode ser da natureza da própria matéria. Então, Denis vai chegar a dizer: e os mártires? E os grandes heróis? Aqueles homens que no passado, diante da carne que estavam sendo dilaceradas, que se fossem apenas matéria, deveriam proteger a matéria, deveriam lutar pela manutenção da vida física. E por quê? Pensando, raciocinando, agindo, portanto, com o pensamento e no cumprimento do dever, no sentimento nobre, muitas vezes renunciaram à própria matéria, à própria carne, entregando as suas vidas e sacrificando a própria vida física, morrendo em holocausto. Diz Leon Denis, concluindo nas suas colocações filosóficas, há um elemento que não é material no ser humano. Do contrário, a vida não teria nenhum sentido. Mas se fosse apenas elucubrações intelectuais, se fosse apenas isso, pessoas poderiam ficar discordando uma das outras. O Espiritismo examina tudo do ponto de vista do bom senso, mas também prova com os fatos, porque são as próprias almas que voltam para provar que o Espírito é uma realidade, que a vida continua, que ele sobrevive à matéria, que ele continua dando-nos a entender que nós estamos naturalmente com a matéria, mas não somos de matéria na nossa natureza intrínseca. Allan Kardec, recorrendo à tradição do passado, o dualismo espírito e matéria, percebeu que havia uma grande dificuldade de se entender o espírito e a matéria e a união e a conexão ao longo da história da humanidade. Sempre houve essa dificuldade por conta da comunicação que existe entre o ser, que não é material, para o elemento que é material. Como haveria de se comunicar elementos tão distintos?
E Allan Kardec traz a informação do próprio mundo espiritual que diz através do perispírito. E examina esse elemento, que é um elemento básico para que a gente possa entender uma série de fenômenos. Allan Kardec chega a dizer que o perispírito tem a chave de uma série de fenômenos até hoje incompreendidos e que o futuro conseguirá explicar melhor. Ele chegou a dizer isso no Livro dos Médiuns. É o perispírito que ele chama semimaterial. Na época dele, a física não estava tão avançada, então ele deu um termo semimaterial, que não era matéria densa, segundo o conceito da física, a matéria era tudo aquilo que feria aos sentidos, mas também não era nada, tinha que ser alguma coisa. Da mesma forma que a luz, na época de Kardec, era considerada semimaterial. Hoje nós sabemos que a luz é matéria constituída por partículas de fótons, partículas fotoelétricas. Então, era um elemento material, mas uma matéria fluídica, que tem dimensões mais densas e dimensões mais sutis, para que haja essa comunicação entre a matéria mais grosseira e o psiquismo, a consciência, o espírito. É o elemento que faz com que o espírito haja na matéria, o perispírito, que na história da humanidade sempre existiu. No Egito era chamado Iká, na antiguidade oriental, Kama-Rupta. Paracelso chamava carne sutil da alma. Descartes chamava a interação da glândula pineal com o espírito. E assim por diante. Cada pensamento estabeleceu uma ideia. Na Grécia, o perispírito é chamado de ídolo. Na Epístola aos Coríntios, Paulo, o apóstolo, vai chegar a dizer em determinado momento: semeia-se em corpo animal e se colhe em corpo espiritual. Porque há o corpo animal e há o corpo espiritual, dizia ele, em várias tradições, a ponto de receber mais de 300 nomes diferentes. Allan Kardec prefere o nome perispírito. Peri significa em torno dele, perispírito em torno do espírito. É o elemento que age na matéria, é o corpo do espírito que se apresenta, o espírito desencarnado que se apresenta na visão mediúnica. Esse indivíduo, esse espírito apresenta-se à visão através do seu perispírito. Porque é um elemento em comum, daí o fenômeno mediúnico. O médium tem um perispírito, o desencarnado também tem um perispírito. O perispírito do desencarnado se conecta com o perispírito do encarnado para haver comunicações. Já contei aqui uma coisa muito engraçada, que o doutor José Raul Teixeira, certa vez falou em público, que uma senhora, num curso de educação mediúnica, disse: eu já sei por onde é que o espírito entra. E Raul disse: eu não sabia nem que entrava. Disse: eu já compreendi. O espírito entra pelo nariz, porque toda vez que o médium vai receber o trânsito, e começa a falar. E Raul Teixeira disse: eu não perguntei para ela por onde é que saía. Então veja como é ignorância. Na verdade, o espírito não entra no corpo do médium. Não é uma incorporação propriamente dita, é uma imantação entre perispíritos que transmite o pensamento, o perispírito do médium assimila e decodifica a linguagem verbal ou linguagem escrita. Mas Allan Kardec vai mais além. Examina o perispírito na vida espiritual, a depender dos nossos hábitos, o nosso perispírito se impregna e esses hábitos prosseguem no além. Aqueles indivíduos que desenvolveram condicionamentos materiais aqui na carne, chegam no mundo espiritual materiais, com esses condicionamentos. Daí continuam sendo vinculados, associados e presos à matéria, com dificuldade de se libertar da matéria, e às vezes buscando a matéria. Daí não há castigos. O indivíduo busca após a morte aquilo que ele cultivou na vida física. É uma questão de consequência. Quem cultiva a matéria vai encontrar a matéria no além, vai continuar buscando-a. Quem cultiva a abnegação, bondade, vai encontrar bondade, beleza, plenitude no além. É uma questão de consequência aquilo que nós alimentamos em nossa vida mental. Diz o Espírito André Luiz com propriedade. Então nós afetamos moralmente na nossa vida, o perispírito marca. Nós fazemos o bem, o perispírito também marca em forma de paz. O indivíduo que se estraçalha, por exemplo, dentro de um trem. Eu me jogo dentro de um trem e sou esmigalhado dentro do trem. Não é apenas o corpo que foi destruído. Pelo meu ato moral, o meu perispírito também é danificado. E eu vou sentir, por exemplo, o trem me danificando e esmigalhando o meu corpo várias vezes, a consciência de culpa. E naturalmente vou mais tarde reencarnar na paralisia, na anencefalia, na impossibilidade de movimento das pernas, para, naturalmente, já que não dei valor à minha movimentação, destruindo o carro da vida física, e assim por diante, nas consequências, de acordo com a situação. Então, a doutrina espírita examina toda essa realidade. Allan Kardec vai dizer: o mundo espiritual se acotovela conosco. E é uma lei da natureza, desconhecida de muita gente no passado, ou mal compreendida, mas é verdade. O mundo espiritual está em constante associação conosco. Sem essa noção fantasmagórica,
essa ideia do fantasma que está me seguindo, essas coisas das superstições que nós ainda não entendemos e ficamos com medo, porque tem muita gente ainda com medo de espírito até hoje. E, uma notícia consoladora ou não, os espíritos enxameiam em todo lugar. Chega a ponto de Kardec perguntar, em determinada situação, se nós fazemos algo que os espíritos não possam perceber. E as entidades dizendo, quando fazes algo às escondidas que ninguém está vendo, há uma multidão ao seu lado, que está observando e acompanhando-nos. Nada é desconhecido para o mundo espiritual. A carne nos vela, a morte nos desvela, de acordo com a nossa realidade íntima. Então essa é uma colocação, essa é uma realidade notável, que permanece, o que não quer dizer que a gente vai ficar paranoico. A lei da vida é sábia. E a do Kardec assim estabelece. A natureza é sábia, dizendo que nós podemos contactar os espíritos periodicamente, mas não é toda hora, constantemente, porque senão a gente enlouqueceria, pelo menos a maioria de nós enlouqueceria. Há um equilíbrio, uma moderação, a ponto dos espíritos nos influenciar, mas não a tal ponto de prejudicar a nossa vida aqui na Terra, a nossa manifestação aqui no corpo. Então há um equilíbrio notável. Eles podem nos influenciar. Muitas vezes a gente está pensando, está falando, a gente nem sabe que a gente está sendo influenciado, para que a gente conserve a nossa livre-arbítrio. Porque se a gente soubesse que a gente estaria sendo influenciado, a gente perderia a nossa liberdade. Porque estaríamos sempre sabendo se é a nossa conduta, se é a conduta do mundo espiritual, se é a influência do além. Quando nós não sabemos, nós somos influenciados, mas a escolha é nossa. A opção cabe a nós. Então isso nos deixa inteiramente livres. Os bons nos estimulam ao bem. Os maus nos insuflam, nos excitam para a perturbação. Mas a escolha final é nossa. Nós é que vamos eleger, é que vamos optar por uma ou por outra escolha. É notável essa colocação. E é maravilhosa. É uma lei da natureza sábia. Vejamos, meus amigos, o mundo microbiológico, o mundo bacteriológico. Já imaginaram se a gente visse um mundo bacteriológico por aí? Se o mundo de micróbios fosse perceptível a todo momento, e a gente tivesse uma espécie de microscópio nos olhos, que calamidade, a gente não pensaria. Entraria numa espécie de neurose. Já pensou? A gente se beija, a gente se abraça, o casal que se beija. Já pensou? A gente vai beijar e a gente vê no beijo do outras bactérias. Aquelas bactérias, aqueles micróbios. A gente vai apertar a mão dos outros querendo ver a bactéria. A gente quer assistir nossa olhada, porque quando a gente olhasse no espelho, a gente veria também as bactérias em cima de nós. Uma série de insetos, entre aspas, como a gente vê aí quando na internet, na mídia, aproxima, aumenta a visão do mundo infinitamente pequeno, a gente vê esses bichos que são horríveis. As baratas são bonitas para eles. E para aqueles que têm transtorno obsessivo compulsivo, uma notícia que não vai consolar. Alguns desses seres são essenciais para a vida orgânica. Sem o que a nossa vida seria impossível. Nós convivemos com eles. Então é natural, já pensou? A gente vai beijar os outros, lá no becinho, lá, a bactéria é grande, parecendo um mosquito, um louva-a-Deus, uma barata. Então a gente não ia beijar ninguém, não ia fazer nada, não ia abraçar, não ia ter um contato, nem conosco, a gente ia se matar e enlouquecer. A natureza é sábia, então o mundo espiritual se acotovela, se relaciona conosco, mas dá uma certa autonomia, uma certa liberdade para que a gente haja, para que a gente não seja comprimido, o que não quer dizer que nós agora fiquemos com medo de espírito. Já falei aqui que é um amigo nosso, certa vez ele disse, olha, não tem ninguém lá em casa. Minha esposa é professora, funcionária pública, e às vezes ela tem aula à noite. Minha filha também estuda na faculdade à noite. Quando as duas saem, não tem ninguém em casa, eu vou para a rua. Fico passando na rua, no meu pai, como a shopping center, fico passando porque eu tenho medo, horror de espírito. E você vai lá. Porque o espírito de casa é conhecido. Uma rua, uma jamanta inteira lá. Ele busca, tira esse lado, eu quero isso. Isso é verdade. Outra, inclusive uma frequentadora dessa casa, não sei se para mim, lá, eu tenho um horror a espírito. Você sabe que até hoje eu durmo de luz ligada. Porque eu tenho medo do espírito, isso é curioso. Quando você liga a luzinha, tem espírito no além, também tem medo do escuro. Quando você liga, ai, graças a Deus, o cara ligou, vou pra lá. Então, os espíritos não são influenciados pela matéria. Kardec diz que há de depender da condição, se não estão tão ignorantes, porque é a ignorância que faz com que eles acreditem que a matéria impeça eles, mas quando já estão um pouco mais esclarecidos, eles atravessam a matéria, atravessam as paredes, não há obstáculos materiais nesse sentido. Então é a lógica da doutrina do Espírito, a excelência, mas sem nos atormentarmos, sem desenvolver neurose, nós podemos contactá-los através do silêncio interior.
da oração, da meditação. Perseveremos no mundo espiritual, não apenas através dos médiuns ostensivos, porque todos somos médiuns, mas através do silêncio interior, da vida interior. Nós perseveremos nesse mundo da nossa volta. O problema é que a gente não tem vida interior, a gente só tem vida exterior, vida externa. Estamos para lá e para cá, não paramos. Estamos em movimento hoje com as redes sociais, a gente tem o dom da onisciência e a onipresença, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, maravilha, e ficamos interessados com o que os outros estão falando da gente, etc. E hoje os comentários, as curtições nas redes sociais, e a gente não vive em função do que os outros estão comentando, falando, etc. Pô, a gente exibindo. Então isso nos atormenta, porque a gente só tem vida exterior, não temos vida interior, não conseguimos parar, não conseguimos refletir em nada. Pegamos uma página para ler e não conseguimos concentrar, porque é hábito. Não iremos conseguir de um momento para o outro. Um psiquismo agredido por muitas ansiedades não consegue de uma hora para outra. É necessário treinar, exercitar aos poucos para que o inconsciente vá absorvendo aquele hábito até haver uma mudança, um automatismo de um novo hábito. Com insistência, com perseverança. Então a vida exterior. E com essa vida exterior a gente fica muito sujeito à mídia, fica muito sujeito às referências a ponto de perturbar, inclusive, a nossa paz íntima, com referências escandalosas, com referências de moda e novidade, nem sempre de qualidade, que às vezes influenciam a nossa vida e que faz com que a gente se sinta profundamente infelizes. Sem aquela meta que é apresentada, sem aquele objeto material, sem aquele conceito, nós nos sentimos marginalizados, deslocados. Que coisa é essa? Uma amiga minha dizia: Flávio, a novela X, que é tanta novela que eu não sei qual é mais, a novela X que está passando, e em determinado momento houve uma cena fantástica. O galã da novela, que retirou a camisa, e aqueles bíceps torneados, o abdômen muito bem trabalhado, aquele cabelo assim, mal arrumado, que dá um charme ainda. Ele olhou para a mocinha, para a mulher lá, se aproximou, pegou ela com força, os olhos incendiados de desejo. E eu comecei a me contaminar também, a adrenalina também caiu na minha corrente sanguínea, eu fiquei faiscando de adrenalina, olhei para o lado para o meu marido, e aquela coisa vindo de boca dele, o jornal em cima. É casa ou não é? Eu disse: minha amiga, o mundo físico é muito feio de aparências. O galã está sendo pago para se apresentar assim, mas muitas vezes na intimidade ele é insuportável para viver. Usa cocaína, é atormentado. É por isso, às vezes, na grande mídia em geral, não ficam às vezes em relacionamentos, casam, separam rapidamente, porque são temperamentos muito difíceis, rebeldes, não querem se submeter a uma convivência fácil, querem impor-se. Então, de comportamentos exóticos, são muito também pressionados, desesperados, e acabam desequilibrando. Olhe, fique com seu velhinho, fiel com uma montanha, ali cochilando, do que ir para essas ilusões, porque o mundo material é feito de ilusões. Nós estamos sempre nessa visão de que aquilo que nós não temos, o que não está disponível, é mais interessante do que aquilo que temos. E não percebemos o quanto temos. Marcel Proust costumava dizer isso em uma das suas obras. Ele dizia: aprenda a agradecer, a valorizar aquilo que tem, e não ficar sonhando naquilo que não tem, que talvez nunca tenha na Terra, porque nunca seremos totalmente aureolados de todas as coisas que estão aí no mundo. Lacan dizia que somos seres faltantes. Então a doutrina espírita tem essas coisas, e a mediunidade, para concluir, leva-nos a esse contato mais ostensivo. Eu me recordo que eu conheci um senhor que me contou sua história, sensibilizado. Ele disse que a sua família, ele era médico, havia feito uma intervenção junto ao pai, que estava no processo, uma enfermidade, e que mais tarde o pai teve um infarto. A família colocou a responsabilidade em cima dele. Disse que ele havia armado tudo aquilo para ficar com a herança do pai. Herança essa que ele tinha uma boa parte, porque o pai havia naturalmente também encaminhado boa parte do inventário para ele, para os seus irmãos. E a família entrou com um processo contra ele, estava acusando, e ele atormentado. Ele dizia: Flávio, eu não sei o que fazer. Eu não sou espírita, você sabe, eu não sou. Eu não acredito, tenho uma formação materialista, mas se existe alguma coisa, meu pai sabe que eu não tive intenção. E a minha família está falando tanto, está me envolvendo tanto, que eu estou começando a acreditar que eu realmente
devo ter feito alguma coisa, estou pensando em suicídio. Porque como a vida não se acaba para mim, a vida se destrói com o corpo, então o papai não existe mais. E eu também não quero mais existir vivendo sobre esse fardo. Se existe alguma coisa, me dê alguma luz. E eu muito quietinho, o que é que eu vou falar com uma criatura dessa? Eu disse, meu amigo, nesse caso, você quer um contato? Procure a mediunidade. O telefone sério, o telefone de credibilidade. Há vários médios. Ele disse, me deu de credibilidade. Eu sei que não é daí, Nivaldo Pereira Franco, que é um dos médios de maior credibilidade. Talvez, após a morte de Chico Xavier, seria a maior referência médica. Ele foi, e mais tarde, estando com o Nivaldo me contou a história, que ele já teve narrado, me confirmado a situação. Ele foi e disse, você sabe que eu sou muito cético. Eu peguei a fila, e quando chegou a minha vez, eu lançou no caminho, eu não disse nada a ele da minha vida. Eu olhei para ele, estendi as minhas mãos e disse, Nivaldo, olhe para as minhas mãos, o que é que você fala das minhas mãos? Nivaldo olhou, e mais tarde Nivaldo me disse, pessoalmente, eu olhei para aquelas mãos que não me diziam nada, mas Joana diante se acercou de mim e disse, meu filho, diga a ele que as suas mãos são inocentes. Ele disse, meu filho, não sei porquê, mas eu estou sentindo que as suas mãos são inocentes. Ele começou a chorar. E Joana diante está aqui me dizendo que o teu pai vive. Que ele não está conseguindo se comunicar, porque ele está ainda se recuperando, mas talvez ele dê uma mensagem. E quero lhe dizer que você é inocente. Que não há lógica dessa situação. E deu detalhes de informação. Deu informações e ele disse, agora estou renovado. Vou renunciar a tudo isso, porque eu tenho uma vida saudável, eu não estou incapaz, eu posso trabalhar, eu nem preciso desses valores, minha família que briga sozinha, eu não vou entrar nessa para perder a minha paz, porque agora eu sei que o papai está bem. E nada mais me interessa, valores que se perdem, que o ladrão rouba, que a traça rói, que a ferrugem consome, como dizia Jesus. E por fim, lembro-me de Chico Xavier, que certa vez, diante de uma comunidade que ele sempre atendia com cestas básicas, naquele dia em particular, disse ele em um dos seus livros biográficos, naquele dia em particular ele não tinha nada para oferecer. Estava desprovido de tudo. As doações não haviam chegado. E ele havia colocado algumas jarras de água. Dr. Bezerra disse, vamos magnetizar a água e levar a água para os nossos amigos. Quando chegaram lá, os indivíduos na miséria, os necessitados, rebeldes também. Porque nós somos assim. Estamos sempre acostumados a receber, nunca dar. E naquele momento, Chico então tomou a palavra, a confusão já havia estabelecido. Disse, meus amigos, eu quero pedir desculpas a vocês, mas hoje, pela primeira vez, eu não tenho nada para dar. E começou a chorar. Falando das suas necessidades, das dificuldades que estão experimentando. As pessoas começaram a ficar irritadas. Começaram a causar uma confusão, na iminência de violência, inclusive. Algumas pessoas começaram a acusar o que estava se beneficiando das doações com interesses pessoais, ao invés de encaminhar os recursos para a caridade. E ele recebendo calado. Até que uma mendiga famosa, conhecida, disse, por aí, gente, Chico Xavier, sua irmã, seus amigos, sempre vieram aqui, sempre colaboraram. É a primeira vez que eles não têm nada para dar. Eu, mendigando hoje pela manhã, consegui alguns pães. Vou dividir, vamos tentar passar esse momento juntos, etc. A multidão parecia acalmar um pouco, mas voltava a revoltar. Daqui a pouco, chega um caminhão. Diz, quem é Chico Xavier? E Chico da agradeço, não faltava essa. Mais um problema. Quem é Chico Xavier? Sou eu. Sou eu, meu senhor, à sua disposição. Chico, você conhece Dr. Fulano Paulo, de São Paulo, que é um empresário de São Paulo, ele esteve aqui, recebeu uma carta psicografada do seu filhinho que desencarnou. É ele mesmo. Ele me mandou esse caminhão com vários alimentos de doação. Mas eu atrasei, porque não conseguimos chegar. Quando chegamos ao grupo espírita da Prece, ao centro espírita, estava tudo fechado, não tinha ninguém. E eu fui para lá, para cá, ninguém informava. Você sabe, é domingo, as pessoas deixam estar presentes pela rua, então eu não sei o que fazer. Não sabia o que fazer. Até que um homem apareceu, de país marrom, barba volmada, apareceu, se aproximou e disse, está procurando o Chico Xavier? Sim, estou procurando. Não vai encontrar aqui. Dobre à direita, siga adiante até o final de linha da rua. E lá, adiante, dobre de novo à direita e encontrarás diante de uma favela ele e os seus amigos tentando fazer algumas doações. Diga que foi Bezerra de Menezes que mandou. Chico disse, gente, chegou a comida. E as pessoas às pressas quase arrancavam as rodas do caminhão de toda a fome. E ele naturalmente se alegrou
naquela situação, o mundo espiritual, a existência do Espírito, a sobrevivência do Espírito à morte, a vida continuaria no corpo, e a experiência material é apenas uma viagem na direção da verdadeira vida, que é espiritual. Muito bom.